No começo do livro de Esdras, nós vimos uma movimentação animada do povo judeu ao voltar para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Apesar das dificuldades, eles conseguiram reconstruir o templo do Senhor e se instalar em suas casas. Mas, cerca de 60 anos depois, todo aquele glamour havia desaparecido com as muitas decepções. E agora, sob a liderança de Esdras, um segundo grupo de exilados estava disposto a voltar, levando consigo a tocha para reacender as chamas da devoção no coração do povo de Jerusalém. Vamos conferir? Então, vem comigo! Neste capítulo, você vai perceber que Esdras reconta o relato resumido do capítulo passado. Como eu já disse aqui, a história bíblica vem e vai e nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Do versículo 1 ao versículo 14, Esdras nos dá uma lista de 18 chefes de famílias do povo que foram sob sua liderança da Babilônia para Jerusalém. Não era um grupo tão grande quanto que acompanhou Zorobabel, mas isso não os desanimou. Uma comparação dos nomes dessa lista com a lista do capítulo 2 mostra que vários acompanhantes de Esdras eram parentes dos exilados do primeiro grupo. Eles saíram da Babilônia, o que seria entre março e abril do nosso calendário. Depois de mais ou menos uma semana de viagem, pararam junto ao rio que corria para Ava, que era sem dúvida um dos canais provenientes do rio Eufrates. Ali eles ficaram acampados 3 dias antes de prosseguir. Nesse meio tempo, Esdras fez um levantamento dos presentes e descobriu que entre eles não havia nenhum levita. Lembrando que os levitas eram diferentes dos sacerdotes. Os sacerdotes eram descendentes de Levi, mas da linhagem direta da família de Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote ordenado por Deus entre o povo de Israel. Já os levitas eram todos os outros descendentes da tribo de Levi. Eles eram trabalhadores essenciais para o sistema de adoração no templo, que seria conduzido por Esdras. Talvez os levitas estivessem muito confortáveis com suas vidas na Babilônia e não quisessem voltar para Jerusalém. Esdras enviou uma comissão especial de 11 líderes até Ido, um judeu chefe em Casifia, a fim de recrutar levitas para ministrar no templo em Jerusalém. A comissão voltou com apenas 38 levitas, mas acompanhada de 220 servos do templo, os netinins. Era um número pequeno, mas simbolicamente importante para o futuro da nação. Note que, já naquele tempo, os trabalhadores eram poucos para a necessidade da obra. Com todo o grupo reunido pronto para a viagem, Esdras proclamou um jejum. Ele entendeu o poder espiritual do jejum como uma demonstração da total dependência de Deus. Eles precisavam de proteção porque a viagem da Babilônia até Jerusalém oferecia um perigo real. O rei da Pérsia havia dado um grande tesouro para apoiar o trabalho contínuo do Templo de Jerusalém, que hoje seria equivalente a milhões de dólares. O versículo 26 mostra que as quantidades de ouro e de prata eram extraordinariamente grandes. Esdras então dividiu todas essas doações valiosas entre os líderes dos sacerdotes. Cada um deles ficou responsável por levar uma parte em segurança até que chegassem em Jerusalém e fossem entregues aos líderes dos sacerdotes e levitas de lá. Isso exigia certa medida de fé, porque levar essa riqueza os tornava alvos de violência por parte dos ladrões durante o trajeto. Mas eles aceitaram o desafio dessa responsabilidade. Esdras tinha o direito de solicitar uma escolta armada, mas ele teve vergonha, porque já havia dito ao rei sobre a sua grande confiança na mão de Deus sobre ele e o seu grupo durante toda a viagem. Veja bem,
Eram milhares de judeus sem qualquer experiência de combate, levando consigo uma fortuna em ouro e prata, sendo liderados por um estudioso e não um militar, planejando atravessar territórios perigosos, cheios de ladrões, e, no entanto, seu líder não queria um exército para protegê-los. Se alguém merece o prêmio de fé extraordinária, essa pessoa é Esdras. E por causa dessa sua dependência de Deus, expressa por meio da oração e do jejum, Deus os protegeu. Note que o livro inteiro de Esdras é escrito tendo como pano de fundo a vigilância de Deus no controle dos acontecimentos da história. A mão do Senhor esteve sobre eles durante todo o trajeto para protegê-los, guiá-los e abençoá-los. Realmente, Deus nunca falha com aqueles que agem em total dependência dele. Ao final de quase 4 meses, eles finalmente chegaram em Jerusalém sãos e salvos, no primeiro dia do 5º mês, que seria entre julho e agosto do nosso calendário. Esdras, juntamente com todo o seu grupo, estava agora na Terra Prometida. Depois de um descanso de 3 dias, os tesouros para o templo foram entregues aos sacerdotes, como havia sido planejado. Tudo foi pesado e registrado cuidadosamente. De acordo com a tradição babilônica, quase todas as transações, incluindo vendas e casamentos, tinham que ser registradas por escrito. Com certeza, Esdras enviou um relatório oficial da entrega dos tesouros para o rei Artaxerxes. Os exilados que voltaram do cativeiro pela primeira vez na vida tiveram a oportunidade de ver e adorar ao Senhor no altar do templo reconstruído, inclusive o próprio Esdras. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor pelas 12 tribos de Israel. Como nós já vimos, embora houvesse apenas as tribos de Judá e Benjamim, eles ofereceram um novilho para cada tribo, como se todas as tribos estivessem presentes. E é possível que houvesse indivíduos ou até algumas famílias de cada tribo ali representada. E o capítulo termina com a entrega das ordens do rei, o que certamente era a carta do rei Artaxerxes, que credenciava Esdras como alguém capacitado a administrar a lei judaica entre os seus compatriotas nas várias regiões das províncias, a fim de que ele pudesse contar com os oficiais para ajudar os judeus nos seus projetos. Esdras saiu da Babilônia com a lei de Deus em seu coração, a carta do rei em suas mãos e a mão de Deus sobre ele. Não é de se admirar que sua missão tenha sido um sucesso. E quando Esdras já estava instalado em Jerusalém, alguns dos chefes vieram falar com ele sobre um assunto muito sério. Vocês acreditam que o povo judeu, incluindo alguns sacerdotes e levitas, já estavam envolvidos no pecado com os povos vizinhos? Alguns já tinham até se casado com mulheres estrangeiras e tinham até filhos com elas. A reação surpreendente do sacerdote Esdras será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.